vai voltar bem, porque as pessoas têm que entender também que quando o Pedro voltar, o Pedro foi relacionado para. Falta 2 jogos para a final da Libertadores. Pedro vai ser relacionado. Cara, e o ritmo de jogo e tudo? Ele vai estar 100%? Acho difícil. Quando eu falo até que o Juninho, eu acho que o Juninho tem que jogar, aí é o ponto que eu discordo. Eu não estou falando que o Juninho é a solução. Pode até ser, é o que o Bernardo falou. A gente não sabe, o Juninho pode entrar e virar uma solução. A minha questão é essa: o meu ponto de discordância do Bernardo é que, para mim, o Juninho não joga. Eu acho que é quase impossível avaliar o Juninho, porque, por exemplo, principalmente proporcionalmente, você pega a quantidade de chances que o Bruno Henrique teve, o Bruno Henrique muito mal. Quantidade de chances que teve o Plata de 9, mesmo o Plata não indo bem. A quantidade de chances que outros jogadores tiveram, mesmo às vezes não rendendo. Cara, o Juninho eu acho que não teve uma sequência de 2 jogos. Na verdade, eu nem sei quantos jogos o Juninho fez 90 minutos, mas não deve dar na mão, não deve caber na mão. Então, ele sempre entra, assim, normalmente no fogo. Ele entra aos 43, entra aos 35, entra aos 42. Então é difícil avaliar um jogador. Então eu só acho que o Felipe deveria testar mais jogadores numa posição onde ninguém está correspondendo, com exceção do Pedro. Eu não consigo ver. Aí pode fazer outro. Aí eu concordo com o Bernardo. Tem outros testes que ele pode fazer. Antes até de testar o Arrascaeta ali, eu testaria o Carrascal. Porque o Carrascal jogou nessa posição esse ano na Rússia. Ele fez falso 9 nesse ano na Rússia. Então, enfim, ele tá até. Eu acho até que ele deve estar um pouco mais acostumado com o Arrascaeta. Fez 2 Por gols, mais que. Alan. Fez 2 Isso, gols. Fez 2 gols é, nessa posição. isso. Por mais que o Arrascaeta esteja também acostumado a vir e mexe fazer um papel de falso 9, não de 9 mesmo, como o Bernardo falou, mas durante várias partidas fazer de falso 9. Mas eu acho que, tipo assim, é muito difícil afirmar que o Juninho não deu certo, para mim são muito poucas, são pouquíssimas oportunidades para um cara que eu até acho que não é um cara do patamar do Flamengo, tá? Mas eu acho que ele poderia ser mais útil. O Mauro César falou aqui na sexta-feira, na nossa live ontem, né? Uma coisa que é verdade. O Palmeiras foi campeão da Libertadores com o gol do Daverson, com o gol do Breno Lopes, jogadores que não são do nível do Palmeiras. Mas foi uma solução de momento. Quando eu falo que eu acho que o Juninho poderia ter um pouco mais de oportunidade, ele teve até muito menos oportunidade que até um garoto, que é o Alacian, e não estou criticando, eu acho até que o Felipe deveria dar mais oportunidade para jovens da base, como eu já critiquei a falta de oportunidade para os zagueiros, mas eu acho que o recorte do Juninho é muito pequeno. É muito pequeno. E ele chegou a fazer gols importantes. Porque talvez se não fosse o gol dele contra o Tátira na primeira rodada da fase de grupo, o Flamengo poderia se complicar. Foi 1-0 o gol dele. Final do Carioca ali, cara, o título está muito na conta dele. Ele faz o gol e no jogo que dá empate no segundo, os gols que sairiam também é a jogada dele. Então, eu acho o seguinte: o recorte dele é muito pequeno e ele chegou a corresponder nesse pequeno recorte em algumas vezes. Quando a gente olha para o lado e vê o tamanho das oportunidades que o Bruno Henrique vem tendo, mesmo sem corresponder, por história, porque a gente sabe que o Bruno Henrique já deu, ok, mas tipo assim, vale a insistência, não valeria buscar outras tentativas, e o Juninho é só apenas uma das tentativas que eu falo. O Alacian poderia ter um pouquinho mais de sequência, apesar para mim, ele deveria até ter voltado para o Sub-20 depois do papelão que ele fez contra o Bahia, expulsão Concordo. ridícula. Né? Para mim, teria. Eu acho que você tem que mesmo falar, pô, não está pronto, porque o garoto, quando sobe, não é só dentro do campo que você tem que avaliar. É o comportamento também. E o que ele fez foi uma atitude ridícula, aquela expulsão. Né? O Carrascal, será que não dá para testar ali? Então, enfim, é tentar buscar a solução, porque infelizmente a gente não sabe quando o Pedro vai voltar. Eu acho que não dá para fazer projeção. Não, o Pedro vai voltar. A gente não tem como saber. A projeção é do Flamengo ter o Pedro. Mas tem muita coisa envolvida nisso. O Pedro, a recuperação do Pedro vai calcificar? Cara, calcificar é uma parada que não tem previsão. Tem gente tem pessoas que calcificam mais rápido, que demora a calcificar. Quando calcificar, ele vai voltar. Como é que ele vai estar? Porque ele não está treinando, porque não pode treinar, ele não pode correr risco de barrar. Vai voltar bem? Porque as pessoas têm que entender também que quando o Pedro voltar, o Pedro foi relacionado para. Falta 2 jogos para a final da Libertadores. Pedro vai ser relacionado. Cara, e o ritmo de jogo e tudo? Ele vai estar 100%? Acho difícil. Enfim, tem muita coisa, né, que a gente tem que esperar. Então, até lá, tem que achar soluções. Não dá para contar, não, até lá o Pedro volta. Não conta com o Pedro, amigo. Se o Pedro voltar, ótimo. É Pedro e mais 10 no meu time. Mas eu acho que tem que aguardar. Então, eu acho que o Felipe precisaria, eu acho que eu sou favorável ele tentar fazer alguns testes do que ficar insistindo no que já não deu certo. Agora, tem um outro ponto que o Bernardo falou. Realmente a gente não acompanha treino.
Ele fala na coletiva e etc. Mas eu não sei. Porque a coletiva do Felipe também é o seguinte, né? O Felipe fala a mesma frase para 5 jogadores na coletiva. Fala de um jogador, não, porque ele é o que mais treina, o que mais corre. Aí daqui a pouco fala de outro jogador, porque ele é o que mais corre, o mais se dedica. Ele fala quase a mesma frase para vários jogadores. O que a gente não vê treino. Realmente, talvez no treino o Juninho esteja um desastre. Talvez talvez ele tenha testado o Carrascal de falso 9 no treino e o treino foi uma droga. Tem coisa também que a gente não sabe. E ele não vai falar na coletiva. Tem esse ponto também. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora e já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.